Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui no meu canal. Para quem não me conhece, sou Carol Delmonte, sou nutricionista. Às vezes falo de comportamento aqui também, às vezes só dou ideia para as vozes da minha cabeça, mas é isso aí. Eu vou dar uma aula numa plataforma de comportamento e eu quis trazer essa parte da aula para cá, né? Por isso que a gente está de slide hoje. Estamos numa pegada mais aula aqui. Porque eu quero trazer aqui a ideia de como o estresse ele influencia no transtorno alimentar e assim, não vamos levar só em consideração o transtorno alimentar, mas o próprio comer transtornado ou comer disfuncional ali. E por que que eu resolvi trazer isso aqui para o YouTube? Porque recentemente eu falei em algum vídeo aqui sobre o quão preocupada eu estava com as mídias sociais atualmente, né? Porque vem sendo normalizado comportamentos disfuncionais acerca de chegar a um determinado padrão de corpo, né? Que muitas das vezes é irreal para algumas mulheres. E isso, de certa forma, é um fator estressor, né? E, como a gente bem sabe, o estresse ele pode ser um fator de risco aí para os transtornos alimentares. E não só transtornos alimentares, tá, gente? Mas o transtorno de ansiedade generalizada, a depressão, eles têm também um impacto ali com o estresse, beleza? E bom, o estresse, ele foi de certa forma. Ah, tá, se inscreva no canal e curta esse vídeo, beleza? Conto com a sua ajuda, eu te ajudo, você me ajuda. Se você é profissional, você vai se beneficiar desse vídeo, e se você só é um mero curioso, você também vai se beneficiar. Enfim, bom, a gente tem o estresse agudo e o estresse crônico. Alguns autores falam que o estresse ele é bom. E óbvio que ele é bom, porque se a gente tem essa resposta ao estresse, é porque em algum determinado período do tempo foi adaptativo, foi o que garantiu a nossa sobrevivência, tá? A gente tem o estresse agudo, e a gente tem o estresse crônico, né? O estresse agudo, ele basicamente é quando, vamos trazer um exemplo aqui, do período primitivo. O João estava lá caminhando, ali caçando o seu alimento, e ele encontra um leão. Cara, o leão é um fator estressor pro João. Por quê? Porque o leão pode matar o João, tá? Então, o João, ele ativa a resposta do estresse, conhecida como luta ou fuga. Ou o João luta com o leão, ou o João foge do leão. Só que, cara, para o João fazer isso, ele precisa de toda uma disponibilidade de nutrientes, ele precisa de um estado atencional maior, ou seja, ele precisa da visão dele mais ampliada, porque, poxa, ele precisa saber se é só o leão aqui. Vai que desse lado também tem, por exemplo, o filhote do leão. E aí ele vai para lá e o filhote do leão vem por trás. Então a visão dele fica mais ampliada. O próprio olfato também ali fica mais aguçado acerca disso. Outro ponto é que as respostas, cara, fugiu esse nome da minha cabeça, automáticas, assim, ficam também mais aguçadas. Basicamente, o corpo do João e ali as questões sensoriais do João ficam mais aguçadas justamente para garantir que o João vai lutar com esse leão e vai vencer ou que ele vai fugir desse leão. E basicamente isso acontece ali no nosso sistema nervoso central, que vai mandar um aviso para os órgãos aqui, os tecidos periféricos. E bom, o que que acontece? A gente tem uma região ali no hipotálamo que chama núcleo paraventricular. E aí a gente vai ter o locus coreoleus aqui, que ele vai liberar a noradrenalina. E essa noradrenalina vai chegar ali no hipotálamo e vai falar, cara, libera o hormônio liberador de corticotrofina, que a gente precisa avisar a galera lá embaixo que a gente está em perigo. E aí, eles precisam liberar cortisol na corrente sanguínea, porque a gente, nós seres humanos, quando a gente quer conversar com uma pessoa, a gente fala, manda mensagem, enfim, a gente dá um sinal ali para a pessoa entender a gente. Só que, cara, o nosso cérebro e os nossos tecidos, eles precisam se comunicar, só que assim, eles não conseguem falar, né? Então, eles se comunicam a partir de substâncias, hormônios, citocinas, neurotransmissores. Então, tipo assim, eles vão se comunicando e agindo em conjunto a partir dessa comunicação por essas moléculas. E bom,
Esse núcleo paraventricular, ele vai avisar, ele vai mandar esse hormônio liberador de corticotropina lá para a hipófise, que vai liberar outro hormônio para a circulação, e esse hormônio na circulação vai lá para a adrenal e vai falar: olha, libera aí cortisol, porque a gente precisa de energia agora. E aí, o que o cortisol vai fazer? Vai aumentar a gliconeogênese, ou seja, vai aumentar a produção de glicose. A gente precisa de energia. Então, o que vai acontecer? Vai liberar energia aí para o corpo se movimentar, especialmente, óbvio, os músculos, porque se eu preciso lutar ou fugir, os meus músculos precisam estar prontos, com energia ali. Então, acontece isso. Outro ponto, como eu bem disse, é essa questão da ampliação da nossa capacidade sensorial, o olfato ali, a própria questão da visão. Outro ponto é que, em alguns casos, a gente meio que fica anestesiado da dor. Então, por exemplo, se nesse determinado momento que você tá fugindo do leão, você pisa numa pedra, cara, se você não tivesse fugindo do leão, com essa resposta do estresse em alta ali, predominando, você sentiria muito mais essa dor de pisar na pedra do que agora. Porque, cara, você está correndo de um leão. A dor da pedra espera. Você precisa correr do leão porque você precisa sobreviver. Outro ponto também é que nesse período aqui de resposta aguda ao estresse, a gente tem a supressão do apetite. Por quê? Se você está fugindo de um leão, o que que é mais interessante? Sentir fome e parar para comer ou fugir do leão? Porque se você para comer, você vai ver a comida do leão, né? Então não é esse o objetivo. Então acaba que você tem essa supressão do apetite. Até no próximo slide eu vou mostrar como isso acontece. E também você tem ali uma inibição do fluxo sanguíneo para o trato gastrointestinal, consequentemente a sua digestão fica mais lenta, o esvaziamento gástrico fica mais lento, tá? Justamente porque agora o seu fluxo sanguíneo ele tem que estar direcionado ali para o músculo, porque se você precisa correr, precisa chegar energia rápida no seu músculo, beleza? Quando eu falo de estresse, aqui eu também falo da ansiedade, tá? Então, você pode entender como ansiedade também. Aqui para a galera mais leiga. E, bom, em humanos, né, é observado que o estresse, a ansiedade, enfim, ele pode causar tanto o aumento do apetite quanto a supressão do apetite. E a gente vai entender por que que diferencia tanto daquela época. Porque naquela época, qual que era o estresse, o problema das pessoas? Era justamente correr de um leão, garantir sua sobrevivência, caçar, enfim. Hoje não, então eram estresses físicos de certa forma. A pessoa ela tinha resposta ao estresse, mas ela também tinha ali uma atividade, uma movimentação física. Hoje, qual que são nossos estresses? Putz, será que eu vou conseguir passar na prova? Meu chefe é um saco. Putz, briguei com meu esposo. Ah, briguei com fulano, acordei de mau humor. Então, hoje, os nossos estresses, eles têm um cunho mais psicológico, que não necessariamente vai acarretar num gasto energético. A resposta é a mesma, tá? Então, uma das formas de lidar com esse estresse, a gente vai ver mais para frente, é justamente recorrendo à comida, porque a comida ela é um regulador emocional, tá? Então, a gente vê que em humanos pode causar tanto essa supressão do apetite quanto também o aumento do apetite. Tá? Então, aqui em resumo, nessa imagem, a gente vê o lóccus ceruleus, ele vai andar ali, né? Vai sinalizar todo o córtex e as áreas subcorticais. Então, ele vai avisar que a amígdala, que é uma região que a gente vai falar bastante dela, e essa amígdala está relacionada a emoções mais fortes, então, estresse, ansiedade, o próprio medo, e aí essa amígdala vai sinalizar ali a hipófise, que aí vai sinalizar a adrenal para liberar cortisol, e aí o cortisol vai avisar ali os tecidos periféricos que precisa se mudar ali a forma deles para conseguirem reagir a essa resposta de tanto fugir ou lutar com o leão, por exemplo, aqui no caso do Juninho, do João, na verdade. E bom, lembra que eu falei que o estresse ele supre o apetite? Justamente porque se a gente está numa situação ali de luta ou fuga, não faz sentido a gente querer parar para comer, né? E é justamente o Locus coruleus, eu falo ceruleus, não sei se está certo, mas eu acho mais fácil. Ceruleus, coeruleus, enfim. Só um parênteses, fecha parênteses. Ele vai sinalizar o núcleo paraventricular do hipotálamo, e justamente esse núcleo está relacionado à
baixa ingestão de energia, ou seja, esse núcleo está relacionado à supressão do apetite. E é justamente nesse núcleo aqui que os neurônios do arqueado, que vai ter ali PONC e CART, vão atuar, tá bom? E bom, cara, mais uma coisinha. Grava isso aqui, ó, NPY e AGRP. Eles são neurotransmissores ali que eles vão atuar na realidade o oposto disso, eles vão bloquear o núcleo paraventricular. Então, se eles bloqueiam o núcleo paraventricular e eles estimulam a área lateral hipotalâmica, que é outro núcleo ali do hipotálamo, eles vão aumentar o consumo calórico justamente porque é aqui que eles estimulam a fome, tá? Grava isso. Seguimos. E aí eu tenho o estresse crônico. Eu tô rindo dessa imagem que eu coloquei, mas enfim. O estresse crônico, o que acontece? Eu vou ter essa resposta ao estresse de maneira crônica. Então, não vai ser algo agudo que eu vou ter agora, depois que passa esse estresse, pronto, reduz os glicocorticoides e volta tudo ao normal. Não, eu tenho um estresse crônico, ou seja, constantemente os meus níveis de glicocorticoides estão altos. As estruturas ali que participam dessa resposta de luta ou fuga, elas estão sim, basicamente, boa parte do tempo excitadas. E os autores, tá, de diversos livros, artigos e tudo mais, eles colocam para gente que o estresse ele segue uma curva de U invertido, tá? Vamos lembrar que o U ele é assim e o U invertido ele é assim, tá? Nessa ponta aqui, onde eu não tenho estresse, zero resposta ao estresse, não é benéfico, não é bom para a sobrevivência do indivíduo. Por quê? Cara, se eu vejo um leão e eu não tenho essa resposta do estresse, eu não vou correr do leão, eu não vou fugir do leão, eu vou morrer. O leão vai me comer. Entendeu? Agora, se eu tenho muito estresse, que é o outro extremo da ponta, eu também posso morrer, porque a gente vai ver agora que esse estresse crônico ele causa diversas alterações ali no sistema nervoso central e isso pode trazer diversos prejuízos, como o próprio transtorno, os transtornos alimentares e os transtornos de humor. E aí, o que que seria o ideal assim? Seria essa ponta, o meio, né? Onde eu tenho períodos, né? Eu tenho momentos de estresse agudo, mas também tenho momentos que eu não tenho estresse, não tenho essa resposta de glicocorticoides mais elevadas, tá? Então, seria esse ponto o benéfico para todo ser vivo, né? Em especial nós humanos. E bom, de modo crônico, né? Os glicocorticoides, então, beleza, eu vou ter essa resposta que a gente acabou de falar ali. Então, o locus ceruleus mandando mensagem para a amígdala, ali para o córtex pré-frontal, ali também para o sistema nervoso periférico, aumentando o sistema nervoso simpático, ou seja, maior batimento cardíaco, maior batimento cardíaco, pressão arterial elevada. Então, toda essa resposta ao estresse, ela vai estar mais acentuada e de modo crônico. O que acontece? Os glicocorticoides, eles ali no sistema nervoso central, ou seja, ali no cérebro, o que que eles vão fazer? Eles vão aumentar a quantidade de receptores de glutamato na amígdala. Vamos lembrar aqui que o glutamato, ele tem um efeito excitatório. Então, se eu tenho mais receptores de glutamato na amígdala e mais glutamato chega nesses receptores, o que que eu tenho? Uma amígdala hiperexcitada. O que que eu falei para vocês? Que a amígdala, ela é responsiva, né? Ela tá ali, de certa forma, responsável, junto com outras estruturas, e não somente nisso, em respostas relacionadas ao estresse, ao medo, à ansiedade. Então, ela participa disso. Se eu tenho uma amígdala hiperexcitada, eu tenho uma amígdala influenciando o meu hipotálamo, minhas cachorras, o meu hipotálamo a secretar mais o hormônio liberador de corticotrofina. Consequentemente, eu tenho uma maior produção de glicocorticoides lá na adrenal. Só que olha que loucura, cara. Se eu tenho mais glicocorticoides, eu também tenho mais essa estimulação da amígdala. Então, eu tenho meio que uma resposta de feedback positivo. A própria amígdala, ela vai aumentar a secreção de glicocorticoides e esses glicocorticoides em excesso vai causar uma hiperexcitabilidade da amígdala, entendeu? Outro ponto também é que, assim, os neurônios, eles têm dendritos, tá?
Quando eu tenho mais dendritos, eu tenho uma maior capacidade desse neurônio se comunicar. Então, o que acontece? Esses glicocorticoides, eles geram alterações na amígdala ali, com o objetivo de fazer ela ser mais sensível aos glicocorticoides. Então, é como se fosse uma amígdala bem mais reativa, ela funciona em maior atividade, maior sensibilidade. Inclusive, no transtorno do estresse pós-traumático, esse mesmo, a amígdala desses indivíduos, ela é maior de estrutura, tá? Na verdade, chama corpo amiloide, tá? E ela é similar, o nome vem disso, a uma amêndoa, tá? Então, imagine uma amêndoa que é desse tamanhozinho e indivíduos com transtorno do estresse pós-traumático, ela chega a ser maior de tamanho, tá? E aí, bom, o que que acontece? Quando eu tenho uma resposta do estresse aguda, vamos voltar lá na figura, o que que eu tenho aqui? Eu tenho o meu córtex pré-frontal, essa região aqui atrás da testa, bloqueando o lóbulo ceruleus, ou seja, vai inibir essa liberação de noradrenalina e eu também tenho uma inibição da amígdala. Consequentemente, eu tenho menor essa resposta aqui, esse aumento de glicocorticoides, porque, cara, o córtex pré-frontal vai chegar e vai falar assim: galera, relaxa, já tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não precisa se preocupar, podem sossegar aí agora, vamos descansar. Então, ele inibe essa galera e essa resposta, ela acaba, tá? Por isso que é aguda. Acontece, resolveu, acaba a grosso modo. Já no estresse crônico, justamente por essa hiperexcitabilidade da amígdala, eu bloqueio essa comunicação, eu enfraqueço isso. Então é como se agora a amígdala ela estivesse falando num alto-falante. Então, tipo assim, a amígdala tá gritando para todo mundo: galera, estamos em perigo. Então ela tá ali falando alto, enquanto o córtex pré-frontal ele tá falando baixinho, tipo, galera, relaxa, vamos descansar. Só que, cara, vamos supor que a gente tá numa festa e o cantor lá tá cantando no microfone super alto, caixa de som, e você vai tentar falar com uma pessoa que tá a 100 metros de você. Quem que é a pessoa que tá a 100 metros de você, quem que ela vai ouvir melhor? Você, que tá falando baixo, sem um microfone, ou o cantor que tá lá cantando no palco com várias caixas de som? Ele, né? O mesmo vale aqui. A amígdala está gritando para todo mundo que sim, estamos em perigo. E o córtex não está tendo tanta voz para falar para a galera sossegar, tá? Ah, e como eu já disse, tem a retroalimentação positiva. E aí eu trouxe essa imagem daqui justamente porque, cara, eu imagino na minha cabeça que a amígdala tá assim, sabe? Tipo, sabe aquele meme lá do... Meme não, é aquela parte do A Era do Gelo do Nós vamos morrer! Então eu imagino que seja isso. E bom, durante o estresse, a amígdala, ela processa informações com menos precisão. A gente tem uma área ali no sistema nervoso central que chama tálamo. E esse tálamo, ele vai, por exemplo, pegar as informações que vêm do mundo externo, por exemplo, e ele primeiro vai processar e depois, vamos dizer, ele distribui para quem vai saber fazer algo com aquela informação. Então, o tálamo normalmente ele pega essas informações, né, que vêm ali, por exemplo, do meio externo, e ele primeiro manda para o córtex falar, bom, é isso e isso, para ele discernir assim, tá? Quando eu tenho essa resposta ao estresse, ou quando a amígdala está super excitada, a informação ela não passa ali pelo tálamo, ela vai direto para a amígdala. Qual que é o problema de quando a informação ela vai direto para a amígdala? É que a amígdala ela age mais rápido, só que ela tem menos precisão. Então, ela não consegue diferenciar o que é real e o que não é real. E hoje em dia, como eu disse, a grande maioria dos nossos estresses, eles são de fatores psicológicos, tá? Eu li, não sei de quem essa frase, foi de algum filósofo estoico, que nossos problemas somos nós que criamos, né? A gente tem a ansiedade de algo que possivelmente nunca vai acontecer, porque a gente está criando aquilo somente na nossa cabeça. Então, isso, de certa forma, é a realidade de muitos hoje. E aí a gente vê que eu vou ter mais pensamentos embaralhados, impulsividade, baixa avaliação de risco. Se eu tenho mais impulsividade e pensamentos embaralhados e uma menor atividade do meu córtex pré-frontal, o que que eu vou ter? Eu vou ter muitas das vezes, eu vou estar realizando comportamentos que são habituais. Se a pessoa, eu vou entrar em outro assunto aqui, e aí eu vou acabar no final não tendo nada para falar, porque eu já acelerei os assuntos, então vamos por partes. Bom, um ponto é o seguinte:
O aumento crônico nos glicocorticoides, o que que eles vão fazer? Lembra que eu falei que a gente precisa de energia para fugir de um leão, ou lutar com ele? O que que vai acontecer ali no nosso sistema periférico? Os glicocorticoides, eles vão aumentar a lipólise, ou seja, a quebra de triglicerídeos no meu tecido adiposo, eles vão aumentar a proteólise e a gliconeogênese. E é justamente por isso que os glicocorticoides são chamados ali de catabólicos, tá? Porque eles precisam catabolizar os tecidos para gerar glicose, né, que é uma fonte rápida de energia, para a gente realizar essa resposta de luta ou fuga. Só que qual que é o problema? O aumento crônico nos glicocorticoides, eles atrapalham a sensibilidade à insulina e à leptina. Se eu tenho uma resistência à insulina e à leptina, o que que acontece? Olha aqui. A leptina e a insulina, ali no núcleo arqueado do hipotálamo, elas bloqueiam a liberação de NPY e GRP, que é aqueles neurotransmissores ali que vão sinalizar a fome. Justamente porque leptina e insulina são marcadores de saciedade a longo prazo, principalmente a insulina vai atuar também de maneira aguda. E aí, quando eu tenho a resposta da leptina e a insulina, quando o meu núcleo arqueado detecta elas, eu tenho a resposta da saciedade, justamente porque elas vão ali no núcleo paraventricular e vão estimular ele, ao passo que vão bloquear ali a área lateral hipotalâmica. Só que, se eu tenho uma resistência à leptina e à insulina, o que acontece? Elas não estão funcionando de maneira adequada. Então, o meu núcleo arqueado, ele não consegue identificá-las, tá? E aí, o que acontece? Se ele não consegue identificá-las, eu tenho uma maior liberação de NPY e GRP, que vão fazer o quê? Aumentar a fome, tá? Então, justamente por isso que o estresse crônico ele está relacionado com o ganho de peso e o aumento do apetite. Outro ponto é que ali no sistema de recompensa, a leptina e a insulina, elas vão reduzir o disparo dopaminérgico da área tegmental ventral para o núcleo accumbens. Lembrando que a dopamina ela atua na motivação, especialmente, tá? Essa não é a sua única função. Se eu tenho esse menor bloqueio da liberação de dopamina, eu tenho mais motivação para buscar recompensas. A comida é, de certa forma, uma recompensa, tá? Então, se eu não tenho esse bloqueio, eu também tenho uma maior atividade aqui do sistema de recompensa. E aí, em ratos, o que que eles observam? Que esse excesso de dopamina, né, e efeitos recompensadores, eles reduzem os níveis do hormônio liberador de corticotrofina ali no sistema nervoso central e, de certa forma, embota, ou seja, minimiza essa resposta ao estresse. Por isso que é muito comum as pessoas recorrerem em períodos de estresse, seja a comida, a álcool, ao uso de drogas ou outros comportamentos que, de certa forma, geram recompensa, tá? E, bom, lembra que eu falei ali do NPY, que é o neuropeptídeo Y? O que que ele vai fazer? Ele também vai atuar, de certa forma, como algo para reduzir essa liberação do hormônio liberador de corticotrofina. Então, é uma adaptação para eu reduzir essa resposta ao estresse. Então, o que que acontece? Eu vou ter uma maior liberação do NPY. Além disso, se eu tenho, como eu disse ali, a menor atividade de leptina e de insulina, eu também vou ter, de certa forma, essa maior liberação de NPY e a GRP. O que que vai acontecer? Se eu consigo bloquear o núcleo paraventricular, o que acontece? Eu vou estimular mais a área lateral hipotalâmica, então eu vou ter mais fome, mais apetite, tá? E é visto também que esses níveis elevados de glicocorticoide, eles aumentam ali a transcrição do RNA mensageiro para o receptor de NPY no núcleo arqueado. Então, é como se o núcleo arqueado ficasse mais sensível a isso daqui, tá? Então, isso, de certa forma, é uma resposta adaptativa para controlar esse estresse. Só que muitas das vezes, essa resposta adaptativa ela não consegue controlar o estresse, porque está algo muito acentuado, tá? E beleza. Qual que é a relação disso com transtornos alimentares? Eu trouxe essa imagem relacionada à obesidade, mas a gente pode trocar aqui obesidade por transtornos alimentares. Na verdade, a gente pode adicionar transtornos alimentares
e aqui mesmo, né, não vai entrar tanto nesse âmbito, o próprio transtorno de humor. Vamos deixar só obesidade e transtornos alimentares, vai ficar mais fácil de entender. Então, eu tenho o estresse, eu tenho uma interação, né, uma disfunção dos meus sistemas, então, cognitivo, menor atividade executiva, ou seja, meu córtex pré-frontal, ele não está conseguindo se comunicar com as outras estruturas. Eu tenho uma menor autorregulação. Então, se eu mesmo não consigo regular as minhas emoções, essas sensações desconfortáveis que eu estou tendo, o que que eu vou fazer? Eu vou buscar formas externas para isso, porque se eu mesmo não estou conseguindo, eu vou buscar formas para conseguir isso. Eu vou ter também ali uma disfunção, né, uma alteração na parte psicológica, então vou ter ali a maior atividade do hipotálamo, da hipófise e da adrenal. Eu vou ter uma maior atividade do sistema de recompensa. Questão comportamental, vou ter uma redução dos meus níveis de atividade física, prejuízos no sono e maior ou menor consumo alimentar. Também vou ter uma alteração aqui no neuropeptídeo Y, como a gente bem falou, leptina e grelina, tá? E veja que esses quatro sistemas, eles interagem e conversam entre si. Se eu tenho os quatro alterados, aqui nesse caso eles estão falando de obesidade, a gente pode trazer para o transtorno de compulsão alimentar, porque a anorexia vai ser mais complexa, e a própria bulimia também a gente pode trazer aqui. Se eu tenho uma disfunção nisso daqui, o que que eu faço? Eu recorro à comida para lidar com isso. Só que a comida vai causar o ganho de peso. E levando em consideração que hoje, para eu ser aceita, para eu me sentir bem, para eu ter sucesso, para eu ser feliz, eu preciso ser magra, isso, de certa forma, gera aí o próprio estigma do peso, né? No caso da obesidade, que é um fator estressor. Mas aqui, quando a gente fala de transtornos alimentares, a gente pode pôr o reforço aqui da cultura da magreza e as mídias sociais, que é um fator que aumenta o estresse. A pessoa vai lá, tem toda essa disfunção de novo, come, né? Aumenta ali a compulsividade e aí, de novo, por não atingir o padrão de beleza ou não se sentir parte, acaba tendo intensificação dessa resposta do estresse. E bom, como eu disse para vocês, quando a gente tem um estresse, né, ali o córtex pré-frontal que atua nessa regulação, então ele que sinaliza a galera ali, né, as outras estruturas para ficarem mais calma. Só que quando eu tenho uma hiperexcitabilidade da amígdala, o que acontece? Eu não consigo, eu acabo diminuindo essa autoridade do córtex, assim falando, e a amígdala acaba tomando conta da situação. E aí eu não tenho essa baixa capacidade de autorregulação, e aí o que acontece? Posso buscar, aqui eu coloquei alimentação, porque a gente está falando de transtornos alimentares e ganho de peso em si, mas pode ser que uso de substâncias, a pessoa recorre à alimentação, principalmente ali de alimentos mais palatáveis, com o objetivo de reduzir essa resposta ao estresse. Tá? Outro ponto também é que o estresse ele vai causar prejuízos no sono. E olha que loucura! Se eu tenho prejuízos no sono, eu aumento o meu estresse. E o próprio sono aumenta a impulsividade, a maior busca por alimentos mais palatáveis e o aumento do apetite. Então, veja, cara, é um ciclo assim complicado. Por fim, a gente vê aí que o alto estresse, tanto para homens quanto para mulheres, foi associado a uma dieta mais rica em gordura, exercícios menos frequentes e tabagismo, tá? Aqui embaixo também a gente vê que pessoas que praticam restrição alimentar podem ser mais vulneráveis a episódios de descontrole alimentar em situação de estresse, justamente porque o estresse parece reduzir o controle inibitório que elas têm, veja, controle inibitório, córtex pré-frontal sobre a comida. Uma observação que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte, gente. Quando ele fala restrição alimentar, não necessariamente é restrição calórica, tá? A pessoa ela pode ter uma alimentação mais restrita no quesito de alimentos, não necessariamente ter uma restrição calórica, e nem só a questão de restrição de alimentos, mas é a forma como essa pessoa interpreta essa restrição. Então, será que essa dieta por si só é um fator estressante para essa pessoa? Então, isso, de certa forma, se comer mais restrito, essa percepção de privação, que é o de fato que deixa as pessoas mais vulneráveis aí ao descontrole alimentar em resposta ao estresse, tá? Quando a gente vê sobre restrição, causar compulsão ou até mesmo ser fator de risco, a gente pode trazer isso em outro vídeo, não necessariamente a restrição calórica, tá? Então precisa ter um certo cuidado quanto a isso.
Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que não seja um assunto fácil, eu tentei deixar didático, mas é isso aí.